Olá, Vascaíno. Vasco acaba de assinar um contrato bilionário. É isso mesmo. Vasco assina um contrato de 1,2 bilhão para 5 anos. Vamos ver esses números aqui anuais, investimentos que podem ser feitos. Olha, vamos falar sobre tudo sobre esse contrato, mas daqui a pouco. Antes, eu quero pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Vai lá, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? E se você puder compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram, vai estar ajudando a gente demais. Se quiser fortalecer ainda mais o canal, ajudar na manutenção do canal, clica no botão aqui, ó, seja membro, vem participar do clube de membros do canal Gigante Vascaíno. Vem que o muro tá baixo. Tem uma promoção rolando aí até acho que abril. Todos os pessoas que entrarem como membro do canal vão ter acesso para sempre no grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Vem participar. Tá falado? Vamos ver essa história aí. 1,2 bilhão para o Vasco. É dinheiro, hein? Olha, eu já estava sabendo que o Vasco tinha assinado esse contrato. Aliás, todo mundo está sabendo que o Vasco assinou esse contrato. É um contrato de televisão da Liga Forte União e o de publicidade estática do Campeonato Brasileiro dos próximos 5 anos. Eu não sabia os valores, porque eu não estava sabendo quanto cada clube ia receber. Segundo o Edmundo, do canal Mundo Ed, o Edmundo é jogador, que é fundador do grupo político que está o Pedrinho, que está na situação, né? Ele está meio escanteado, é papo furado. Ele está por dentro de tudo lá que está acontecendo. E aí ele vai no canal dele, numa live com o Eric Johnson, e ele coloca que o Vasco tem 1,2 bilhão para receber em 5 anos. Foi esse o contrato que o Vasco assinou. E aí ele está mais ou menos gritando, dizendo que o Vasco tem condições de contratar. Ele ainda sugere que o Vasco faça uma economia de 2 milhões por mês. Ele diz que o Vasco, se o Vasco quiser, consegue contratar grandes jogadores, contratar jogadores até de 10 milhões de euros. Que o Vasco pode até não ter os 1,2 bilhão na mão, mas o Vasco tem crédito. Né? Você pega 10 milhões de euros, dá 60 milhões de reais. Então vamos ver esses números agora, vamos falar disso, mas antes, deixa eu falar só do que o Edmundo sugere, né? Uma coisa parecida com o que eu venho falando aqui. O Edmundo sugere que você mande o Payet, o Alex Teixeira e o Souza, desafeto dele, né? Embora. E só aí você vai economizar 2 milhões por mês. 2 milhões por mês, você economiza 24 milhões de reais por ano. Cara, é uma conta. Eu ainda coloquei o Coutinho nessa conta. Ele não colocou o Coutinho porque o Coutinho é amigo, né? É parça. Então, parça não entra nessa. Agora o Souza, que é desafeto, o Alex Teixeira, que ele não tem muito contato, e o Payet, ele botou no barco. Mas o Coutinho não teve coragem de colocar nesse barco. Porque ele estava falando de relação de custo-benefício. Eu ia falar em custo-benefício, você pode falar que o Coutinho é uma boa relação custo-benefício. Não entrega nada, né? Mas o Edmundo esqueceu, deu um apagão na memória de mundo. Mas ele revela que o valor é 1,2 bilhão. Se ele estiver contando verdade, se ele estiver falando a verdade, vamos dar uma olhada nisso agora, nessa lâmina que a gente preparou agora para mostrar para vocês. Olha aí, se ele estiver falando a verdade, 1,2 bilhões em 5 anos significa que o Vasco recebe 240 milhões por ano, o que significa que o Vasco recebe 20 milhões por mês. É muita grana. É um dinheiro que dá para você tocar o barco. 240 milhões por ano, você pode pegar esse dinheiro da televisão e colocar para investimento. Né? Você consegue contratar aí de 3 a 4 grandes jogadores com esse valor. Né? E olha, é um número interessante. Será que isso é verdade? Agora, eu quero perguntar o seguinte, né? Eu tenho 240 milhões por ano. Ah, mas o Vasco ainda não recebeu esse dinheiro. A Liga Forte União só paga metade em julho e metade em dezembro. A outra metade em dezembro. Tá bom, cara. Aí você tem crédito, você tem que receber. Ninguém compra jogador à vista. Então como é que o Pedrinho está com esse argumento que só tem 5 milhões de orçamento, 5 milhões de dólares? Então você vai receber essa grana toda, 240 milhões, cara. Você tem que investir no time, cara. Se esse número é verdadeiro, tem que mexer no time. E se esse número é verdadeiro, por que a imprensa que está sabendo disso não chega no Pedrinho e não pergunta? Por que naquela situação lá que ele se encontrou agora no sorteio da Copa do Brasil, nenhum coleguinha do Sport TV fez saber, ô Pedrinho, história é 35 milhões, mas você vai receber 240 da televisão, pô. Por que não perguntam isso pro cara? Por que ninguém faz essa pergunta? Não é estranha, não é esquisito? A gente tinha que vir a público rebater o Edmundo, falou, não, olha só,
Não é nada disso, não. Não tem nada de 240 milhões. Edmundo tá maluco. Escutou o Galo cantar não sabe aonde. Edmundo tá pirado. Não tem valor nenhum disso. O valor não é esse, não. Isso é o valor total para os 20 clubes. Sei lá, cara, ele vai ter que vir explicar essa situação. Porque o discurso não muda. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí vem um cara e fala: você vai receber 240 milhões esse ano. Porra, você não tem dinheiro? É complicado, cara. 240 milhões dá o quê? 40 milhões, né? 40 milhões de euros, de dólares. Então, 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares, você faz uma boa janela, cara. Dá para fazer uma boa janela. Né? O Edmundo até citou o Arias, que o Arias é um investimento de 10 milhões. Claro que o Vasco, o Fluminense não vai liberar o Arias, mas o Arias é um investimento de 10 milhões e não ganha 1 milhão de salário. E tem jogadores aí igual a ele, é só descobrir. Pô, investimentos até menores do que os 10 milhões. Ele está valorizado aqui no Vasco. Você vai numa seleção aí do Uruguai, você vai na seleção da Argentina, você vai trazer jogador, cara. E como é que você, com 40 milhões, não consegue? O que está acontecendo? Continua a mesma política do Salgado, de ter que menosprezar o produto para poder vender rápido e barato. É isso? Já que a minha intenção é vender. O presidente do Vasco foi claro, a minha intenção é vender. A intenção do presidente do Vasco, que é o Pedrinho, não é salvar o clube, ajeitar o clube financeiramente, ajeitar o clube esportivamente. Não. A intenção dele é vender. O resto ele vai fazer. Não estou dizendo que ele não vai fazer todos os outros lutas que eu falei, os outros tópicos que eu falei aqui. Claro que ele vai fazer, mas a intenção é vender. Então, o que tem o projeto que está por trás, o primeiro projeto é a venda. Ele falou: a minha intenção é vender. A intenção do cara é vender o clube, pô. Vender o clube tinha que ser uma consequência, se for necessário, se for uma boa proposta, uma proposta aparecer. Enquanto você vai organizando o clube, vai trabalhando o clube, mas a intenção do cara é vender. E será que é isso? E aí, porque desculpa, mas dá para criar essas interrogações, ou não dá? Eu tenho 240 milhões por ano e digo que eu só tenho 5 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais para investir. Pô, o que tu vai fazer com os 210, cara? Aliás, tu tinha que estar com 240 mais os 30, você está com 270 no mercado, forte, contratando. Não, a gente vai esperar para a segunda janela, e aí na segunda janela nós vamos ter dinheiro. Na segunda janela a Inês vai estar morta, o time vai estar rebaixado do Campeonato Brasileiro, cara. Ela vai estar eliminada da Copa do Brasil, eliminada da Sul-Americana. A Inês está totalmente morta. Na janela do segundo semestre, a Inês está deitada, já coberta de flores, dentro do caixão. Só falta enterrar em dezembro, já está no velório, já pode começar a chorar. E ela não vai ressuscitar. Essa Inês não vai levantar, porque não vai ter força para levantar. Então você tem que começar a investir agora, cara. Se você tem esse crédito na mão, você tem essa grana para entrar, pô, coloca isso agora na mesa, cara. E contrata, pô. Todo mundo vai querer te vender se você tem esse dinheiro para entrar, cara. Prova que você tem esse dinheiro. Esse dinheiro é a garantia. A Liga Forte União te dá uma garantia para contratar. Por isso tem muito time contratando aí. E o Vasco não está contratando. Está usando dinheiro, cara. E o Vasco não está. Às vezes a gente não entende como é que os caras estão contratando. Os caras estão contratando porque os caras estão com dinheiro, pô. Tem a promessa de receber essa grana. O Vasco também tem a promessa, mas não usa. Por quê? O Vasco é burro? Não tem ninguém burro aí, não tem ninguém criança, não tem ninguém coitadinho, iludido. Todo mundo ali, o Amodeu é profissional, o CFO lá, o nome do cara também é profissional. O Pedrinho é um cara já vivido, experimentado no esporte. E talvez existam outros interesses. E aí que a gente tem que ficar de olho, a torcida tem que ficar de olho nisso. Pressão no Pedrinho agora, porque tem que vir explicar que história é essa que o Edmundo falou, que você tem 240 milhões para gastar esse ano e você não está gastando. Está com esse discurso que não tem dinheiro. Alguém tem que chegar no Pedrinho e perguntar isso. O Edmundo falou abertamente, vai receber 1 bilhão e 200 mil em 5 anos. 1 bilhão e 200 mil em 5 anos, o contrato de publicidade estática e de televisão. Então, 1 bilhão e 200 mil, a gente fez a continha aí, viu? Dividido em 5 anos, tal, 240 milhões por ano. 20 milhões por mês. Cara, alguma coisa está muito errada lá em São Januário. Ou o Edmundo está mentindo. Também pode acontecer. O Edmundo resolveu inventar essa maluquice e colocou lá no canal dele. Ok, pode ser também. Mas se é isso, o presidente agora tem a obrigação de vir desmentir. Porque não é o Zezinho que está falando, é o Edmundo que está falando, cara. O Edmundo, mal ou bem, ele tem uma força. Ele tem seguidores, ele tem fãs. Ele foi um cara importante dentro do Vasco, por uma época como jogador. É o fundador do grupo político da sustentação, o Pedrinho. Ele é o fundador do grupo político.
a mais Vasco, né, é do Pedrinho, do Edmundo, cara. Edmundo, Felipe e Pedrinho. São os fundadores disso aí. A ideia surge do Edmundo, cara. Então, como é que é? Esse cara tem um peso. Ele vem falar uma maluquice dessa, ninguém vai rebater, ninguém vai contestar o cara. Ah, sei não. Se ficar calado é porque tem o dinheiro. Ok? E aí a gente tem que saber por que não gasta. É isso. Olha, daqui a pouco tem jogo. Vasco vai jogar daqui a pouco contra o Sampaio Correia, às 8 horas da noite, lá em Bacaxá, lá no Lorivaldão, estádio diferente, segundo o décimo. Dá para o Coutinho jogar porque o estádio é diferente. Né? A grama é ruim, o estádio é diferente. E aí o Coutinho não pode jogar. Se não fosse isso, fosse o Maracanã o jogo, o Coutinho jogaria. Você acredita? Porque a declaração do 10 PS, vamos poupar o Coutinho, ainda mais que o gramado é ruim e o estádio é diferente. Foi a nota que saiu do 10. Então, se fosse no Maracanã, o Coutinho jogaria, porque o estádio que ele conhece, o estádio conhecido, a grama deve ser razoavelmente boa, né? Enfim, é isso. Eu acho que não jogaria, cara. Eu acho que ele não joga nem sábado contra o Urubu. Sábado é Vasco e Urubu, né? O jogo deve ser no Maracanã e ele não deve jogar. Ele não deve jogar. Então não tem essa, né? Mas o jogo lá no Lorivaldão, o Vasco tem um salto do Coutinho, né? E parece que o Carille vai dar uma mexida no time. Parece que o Vasco vai vir mexido. O Maurício Lemos já vai estar no banco. Parece que ele não vai começar jogando, mas vai estar no banco, que me dá medo, porque o cara não joga hoje para jogar contra o Flamengo. A verdade é essa. Talvez o Lucas Freitas tenha uma chance no lugar do Lucas Oliveira, que foi muito mal no jogo contra o Fluminense. Talvez o Lucas Freitas tenha outra chance, mas sempre contra time pequeno. Não dá para testar o cara. Será que vai botar Lucas Freitas se ele for bem hoje contra o Flamengo? Aí Jesus, vamos ver como é que vai ser isso. Maurício Lemos pode ser queimado, porque o cara ainda não jogou nenhuma partida, vai estrear exatamente contra o Flamengo. Negócio complicado esse planejamento do Vasco aí. Mas o Lucas Freitas deve ser o titular hoje, então o Vasco deve entrar com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton. O meio do campo também deve ter mudança, deve ser Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Paê. Jair deve ser barrado. E no ataque, a dúvida é entre Alex Teixeira e Zuccarello. Provavelmente deve ser Zuccarello e Verratti. Esse é o time que o Carille vem montando aí nos treinamentos da semana. Se for esse, tudo bem, vamos apoiar, seja o que for. O importante é que o Vasco vença a partida para ir a 16 pontos, ficar praticamente com a classificação bem encaminhada entre os 4 primeiros do campeonato. Né? Vasco hoje é o terceiro colocado, Volta Redonda, Flamengo e Vasco, né? E o último é o Nova Iguaçu, se eu não me engano. Então, o Vasco tem que vencer para ficar com 16 pontos e ficar mais confortável. Se bem que o Vasco vai encarar 2 clássicos, vai encarar o Flamengo e vai encarar o Botafogo. E entre o jogo do Botafogo, o Vasco tem um jogo antes, que é o da Copa do Brasil, lá o União Rondonópolis. O Vasco vai ter que viajar para o Mato Grosso, jogar uma partida de vida ou morte contra os caras e voltar para pegar o Botafogo no domingo, dia 23. Então, vai ser duro, hein? Vai ser duro. Vamos ver, né, que o time do Vasco é um time envelhecido, é um time com a idade elevada, vai se comportar com essas viagens todas aí. Mas, para terminar, um recado rápido. Pedrinho, e aí? Vai falar nada? Paga nada, Pedrinho? 240 milhões, cara? E você com esse discurso aí de que não tem dinheiro, contratando só jogador meia-boca? Porra, está difícil aturar um negócio desse. Ficou feio a coisa, hein? Depois do que o Edmundo falou, ficou feio. Para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, dá aquela moral para a gente, vem participar, vem contribuir com o clube de membros do canal Gigante Vascaíno. Me comenta aí, o que você acha dessa história do Edmundo? É mentira do Edmundo isso? Corajoso, se ele mentiu, é corajoso. É muita cara de pau dele se isso é mentira, né? Mas você acha que o Pedrinho tem que vir a público desmentir? E se ele não desmentir, acaba aceitando que é verdade? E se for verdade, por que não contrata se está com dinheiro? Porque 240 milhões, convenhamos, é um dinheiro. Dá para contratar. Pelo menos 2 grandes jogadores você contrata aí de 10 milhões de euros, pelo menos. Um cara que custe 10 milhões de euros, você contrata. Pô, contrata fácil. É o Brian Rodrigues, é o Bruma, né, que é 7 milhões, 8 milhões. Você contrata 3, 4 jogadores aí, fácil. Né? Pô, você tem 40 milhões de euros, não é isso? 40 milhões de euros para gastar, você contrata aí pelo menos uns 3 jogadores ou 4 jogadores, cada um de 10 milhões. Então, por que não contrata? Se isso é verdade.
Então, são questões. E deixa seu placar aí para o jogo, né? Quanto vai ser Vasco e Sampaio Corrêa, e Vasco, na verdade, jogo lá no Lourivaldão, em Bacaxá. Lembrando que hoje não tem um programa Resumo Gigante, que vai ao ar sempre às 7 horas da noite, porque nós vamos ter a live. O jogo é 8 horas da noite, nós vamos começar com a live às 6h30 da noite. 6h30 da noite, nós vamos entrar no ar com a live de pré-jogo, 18h30. Depois a gente para, assiste o jogo, depois do jogo a gente volta com a nossa live de pós-jogo, com os comentários da partida, análise tática, análise de jogadores e o melhor, né? Aquilo que a galera gosta no finalzinho da live, as notas dos jogadores, e aí todo mundo participa, todo mundo dá nota, todo mundo dá a sua opinião, e a gente é a nota mais democrática da internet vascaína. Venha participar com a gente, tá falado? Fique com Deus, até a live de logo mais no pré-jogo, e Vasco Sampaio Corrêa. O meu placar? 2-0 Vascão. Vai estourar a artilharia, 2 gols do Verrete. Fique com Deus. Até a live. Tchau.